Terminada que foi a alocução, pronunciada com a mais sagrada das eloquências, e que de modo geral e perfeitamente reproduzo com os meus olhos nublados de pranto, ouvi os soluços de muitos dos circunstantes que choravam sob o império da mais forte emoção. Então oramos, acompanhando os inspirados impulsos daquele enviado celeste, que procurava incutir-nos a fé, a esperança e a resignação, através das suas palavras compassivas e piedosas. Um luar indescritível projetando-se na tribuna que lhe guardava ainda a luminosa figura, banhou as nossas frontes, e pude observar que a atmosfera se impregnava de capitoso perfume. Percebi ainda que sobre as naves encantadas do templo profundamente caíram flores iguais às rosas terrenas, mas que se desfaziam ao tocar em nossas cabeças como taças fluídas de luminosidade e de aroma. Ah, como chorei naquele dia! Minha alma frágil se comovia sob indômita emotividade. Mas desde aquele instante incorporei-me à grande falange dos espíritos benignos que mourejavam em suas tarefas ao lado da terra, trabalhando pelo bem dos seus semelhantes, beneficiando-se simultaneamente no mais útil dos aprendizados. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erraticidade fazem como falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem um objetivo definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão, já que dentro do vosso meio de matéria muito condensada, vos faltam as leis da analogia para que possais estabelecer uma comparação. Na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias reúnem-se sob os imperativos das afinidades naturais. Luta-se, estuda-se, no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois, a vida prossegue, e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como por exemplo na Terra nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. E foi nesse ambiente que iniciei a minha vida de após a morte. Decorrido o tempo inovidável em que divisara a figura sublime daquele mentor espiritual que viera caridosamente balsamar as minhas feridas, e daquelas que formavam a grande turba de meus companheiros pela saúde e pelo sofrimento, embora me sentisse relativamente feliz, pressentia o coração pungido pela angústia da distância que me separava do mundo que eu deixara. Os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas de minha existência estavam inteiramente comigo. Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido e ao mesmo tempo conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, fora entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Tais pensamentos afligiram-me. Preocupava-me apenas o isolamento em que me encontrava naquele ambiente, para o qual fora arrebatada sem um preparo prévio.
É verdade que me via envolvida numa onda de simpatia por parte de quantos se abeiravam de mim. Todavia, minha angustiosa estranheza crescia a ponto de me fazer chorar. Nesse interim, elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me elucidava. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saúde que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Por enquanto não me podes ver, porém fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava a tua consciência nos instantes difíceis e fui o sirineu que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tenho espargido claridade sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem em te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura, concentrados nele em seu poder misericordioso, organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para a maior potência do raciocínio e do sentimento, atributos sublimes da existência da alma. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é o envoltório de matéria quintessenciada que constitui o invólucro sutilíssimo do espírito. Impressiona-te o fato de haverdes abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica? É que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos da tua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considera essa verdade para que te escutes no necessário desapego das coisas mundanas. Nesse momento inquiri mentalmente comovido em prantos, e meus filhos? E aquele guia invisível falou que compreendia as minhas hesitações e escrúpulos. Louvava a afetividade do meu coração amoroso e sensibilíssimo, porém era necessário que tudo encarasse sensatamente, aceitando com resignação os ditames da vontade divina. Continuou dizendo que aqueles a quem emprestei o potencial das minhas energias orgânicas e que representavam como meus filhos o grande tesouro de amor do meu coração, eram como somos, as criaturas do Pai de infinita misericórdia. Os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Por isso os deveres são austeríssimos, enquanto é do alvédrio superior a sua permanência na face do globo. Mas aquém das fronteiras da carne é preciso que considerem os filhos como irmãos bem-amados. É necessário também que se alheie às suas lutas e dores, porque o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais, e eu te felicito, Maria, pelo constante desejo em bem cumpri-las. Se bem souberdes proceder dentro da nossa grande família das almas, ser-te-á permitido velar pela rua pequena, família humana, no minúsculo recanto da terra em que viveste. Vence, pois, o teu mal-estar interior, como tens triunfado das mais rudes provas morais. Escutei enlevada aquela voz docíssima, que me embalava com as suas tonalidades maviosas, e enxuguei as lágrimas, sentindo-me mais disposta a afrontar a minha nova situação. Ao meu lado, inúmeras almas se conservavam silenciosas, abatidas,
e outras retiravam-se em companhia de espíritos fraternos. Acudiram-me então o cérebro esvaído pelo acúmulo de emoções as mais perturbadoras perguntas. Eu estaria ali sozinha em relação aos seres amigos que me haviam precedido no além? Não poderia reconhecer uma das antigas afeições da terra? Antes do meu regresso às paragens siderais, não havia voltado a elas quem fora a minha idolatrada mãe? Entregue a essas amargas inquirições, vi-me pequenina e senti a sensação das lágrimas maternas orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar quando experimentei sobre o ombro o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente o meu olhar e, ó maravilha, vi minha mãe a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou minha alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois nesse instante toda a minha existência estava concentrada naquela afeição reencontrada para a aventura imortal. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade, enfim, tudo ali estava nos meus prantos de imensa alegria. E aquele ente querido que na terra para mim fora o anjo do amor maternal, também se sentia sob o império de grande emoção. Compreendi que os nossos espíritos de há muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas, e caí-lhe nos braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos. Minha mãe, poderá haver maior felicidade do que essa? Percebi a seguir que era envolvida na onda simpática do seu caricioso olhar, ao mesmo tempo que lhe ouvia a voz repassada de infinita doçura. Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado aqui, filha, junto ao meu coração. Minhas pálpebras então cerraram-me para o sono brando e tranquilo, e adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Num ambiente de paz e serenidade transcorreram os meus primeiros dias no além-túmulo. Não obstante a minha tranquilidade, impressionavam-me ainda as sensações corporais em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara para que revivessem em meu mundo interior incidentes que presumia inumados para sempre no ouvido, junto às mais acerbas lembranças. Avivaram-se então as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na terra, e sentia-me alquebrada pela dor e pelos desgostos. E hoje sei que são essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturaram os trespassados no início de suas existências extraterrestres. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Meus parcos conhecimentos a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultaram minha concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. Francelina, o espírito boníssimo que me servira de mãe, obtivera permissão para acompanhar-me na iniciação da existência espiritual, e foi guiada por sua meiguice que ingressei nas regiões misteriosas que a morte nos descerra em outros planos. Para que possas ter ideia do local em que me encontrava, direi que era igual ao dos majestosos edifícios, daí divididos em confortáveis apartamentos. Era, como se pode dizer,
uma grande casa de socorros espirituais, um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Muita coisa existe que não se parece com os objetivos da Terra, porém lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um e outro plano. No espaçoso recinto cujo teto era a abóbada estrelejada do infinito, nos reuníamos para orar. Era ali que, em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiados as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos às mais fervorosas orações, víamos descer das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça uma profusão de pétalas de flores que desapareciam quando aspirávamos dos seus perfumes balsâmicos. Explicou-me certo espírito evoluído que esses eflúvios aromáticos eram as manifestações do benefício da prece que elevávamos aos páramos da perfeição e que a eles remontando voltava aos nossos corações saturados do amor das almas benditas que, por seu saber e suas virtudes, se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. Em outras ocasiões, afigurava-se ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes parecia-me deslocada na sua vibração, acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo então no céu um grande coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo como um símbolo radioso e sagrado. Salmos, hosanas, hinos de felicidade intraduzível escutávamos comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito, e eram generosos apelos ou profundas exortações que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. Foi-me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singularmente belos, porquanto se aproveitava a vibração síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece, como grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis contemplados na vida errática e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimento para acender os archotes guiadores da humanidade. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos.